Olha, tem um ditado que você conhece que mãe é quem cria. Mas se criar filhos biológicos já não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje, como criar filhos adotivos? Será que eles merecem um tratamento diferenciado? E os pais adotivos necessitam de algum tipo de treinamento para falar sobre esse assunto, que é bastante delicado? Eu convidei a terapeuta comportamental, que já é nossa parceirinha, já esteve aqui, a Rami Arani. Como vai, minha bonitinha? Está com um pretinho nada básico hoje, né? Ou é azul marinho? É azul marinho. Azul marinho. Como... Prazer estar aqui. Obrigado, meu amor. Sabe que é minha cor predileta, né? É que com essa luz a gente fica meio perdido às vezes. Tudo bem, meu amor? Tudo Obrigado bem. por ter vindo. Ah, eu que agradeço. Esse é um assunto tão palpitante, esse quadro dando tão certo, essa coisa das mães, né? Nossa, falar de mãe é muito tudo bom. Eu não sei se é necessário algum preparo psicológico para adoção. Eu vi coisas medonhas acontecerem já com essa história de adoção, né? Como é que deve ser o acompanhamento dos pais e, eventualmente, das crianças? Bom, tudo vai depender exatamente da situação, né? Então, primeiro, se já é difícil, como você mesmo falou agora, para uma mulher que passa 9 ciclos de luas, né? 9 meses gestando, tendo esse tempo para se acostumar com o bebê, passa por todo o parto e aí depois começa um novo ciclo na vida dessa mulher. Imagine que também uma pessoa, uma mulher que queira adotar, que ela, primeiro que a decisão já é difícil. É isso. A decisão já é muito difícil. A partir do momento que ela decide que realmente ela quer ser mãe, não só ter um filho, mas ela quer ser mãe, então aí ela deve realmente começar a buscar esse trabalho interno com ajuda. Muitas vezes também a escolha da pessoa não é ser acompanhada, mas ser acompanhada sempre é melhor. Seguramente. É mais fácil ser conduzida. E também o pai, né? Porque claro. Também não adianta, claro. Como eu disse, a mulher, ela não é só uma questão dela ter filhos, o homem também. A questão é de ser pai. A escolha é ser mãe, a escolha é ser pai. Então precisa ter esse preparo psicológico, emocional e também físico, enfim, é fazer a programação como se estivesse grávida e tivesse um tempo para... Essa história, Rami, eu não sei se já mudou, eu digo em termos burocráticos, um casal de amigos, lutou muito, já tinham 3 filhos, lutou muito para adotar uma menininha e eles estavam nos assistindo hoje, uma pessoa do nosso Betinho aqui, e eu nunca vi tanta dificuldade. Uma família constituída, tudo em ordem, tudo direito, eles querendo, a menininha, tudo certo, tudo... O que esse homem lutou para ter essa adoção, senhora Fadélica, é o casal, né? E hoje eu estou muito contente, falei com ele, ela já entrou para a faculdade. Você vê que bonitinho isso, né? Que bom, né? Mas foi uma dificuldade, essa dificuldade ainda existe, não? Olha, eu não é bem a minha área essa parte. Eu sei. Mas o que eu ouço também continua. É a mesma demora e é difícil também para as instituições que têm crianças que estão disponíveis para adoção. É muito difícil. Além do que, a maioria adota quando bebê, né? Aí a criança vai começando a crescer e começa a ficar mais difícil, as pessoas começam a ficar com mais dificuldade, com medo. Mas o que a gente faz? Entrega o ouro, como se diz no coloquial? Você acha que a criança deve ser informada de que ela é adotada? Eu acho. Eu penso, sim, tenho pessoas conhecidas que já passaram por essa experiência de adoção com filhos também, biológicos, e a criança aprendeu desde pequenininha que não era filha da barriga, mas era filha do coração. Do coração, isso é outro clichêzão. Então ficou, mas essa filha do coração tem um sentido muito profundo, né? Claro, claro. Então a criança, ela aceita de forma muito natural, quando já desde pequena ela é ensinada e ela vem nessa consciência. Vou pegar esse teu gancho e fazer uma pergunta. E de repente, criança já mais crescidinha, aparece, que é uma coisa recorrente, a mãe biológica. Como é que a gente vai administrar isso? Então, isso é delicado. Então,
por mais que, vamos dizer, a pessoa saiba que é adotado ou muitas vezes não sabe, fica sabendo com a presença da mãe biológica, é uma situação que muitas vezes gera traumas. Então, por isso que a criança precisa sempre ser muito bem acompanhada. Ela precisa ser bem conscientizada do amor que ela recebe, o meio que ela, familiar que ela vive, e também a questão de falar para a criança sobre a mãe biológica é muito importante, porque deve-se falar que a criança não foi dada. Então, essa parte do minha mãe não me quis, por mais que os pais sejam maravilhosos e verdadeiramente o ser, seja qual a idade que estiver, seja muito bem amado e encaminhado na vida, fica internamente um fantasma psicológico como minha mãe não me quis. E esse trauma cai, esse peso, na realidade, cai mais em cima da mãe do que do pai. Estranho isso. Muito mais a mãe, né? Então, fica essa coisa, por que minha mãe não me quis? Por que eu fui adotada? Mas também aí nós temos que ver também as tendências de cada um, né? Tem crianças que também são maravilhosas, aceitam e recebem a mãe biológica e não causa situação nenhuma, não. E tem outros que já depende, né, da maneira do ser, né, das emoções, como ela reage, como ela interage. Então, é algo assim que não dá para dizer é isso ou é Mas isso. seguramente, amiga, eu acho que deve ficar essa coisa, esse fantasma, como você adjetivou essa situação, mesmo que eventualmente a criança saiba que perdeu os pais, recém-nascida, porque em um acidente, sei lá o quê, ela vai ficar com esse fantasma. Como é que eles seriam, como não seriam. Então, eu acho que é por aí, né, ou não? Então, porque fica aquela expectativa, como será que era a minha mãe? Isso como será que era o meu pai? Mas tem pessoas que eu mesma conheço, pessoas que lidaram muito bem com essa situação. Claro. E que descobriram por si mesmas que eram adotadas. Que bacana. E chegou uma certa idade, chegou para mim e falou, não, eu sei que eu sou filha adotiva. E, entendeu? Tratou bem, não tem esse problema com Claro, seguramente. Isso. Agora, vamos supor que exista um trauma, né, que é uma coisa também para se pensar. Tem como a gente amenizar, pelo menos, isso? Então, aí entra os casos de acompanhamento psicológico, comportamental, área terapêutica, e é necessário. Por isso que também é importante o casal, quando decide, porque eu acho que a decisão é o passo mais difícil e é a origem, não é? De toda a ação de adotar. O casal já tem que ter, claro, se eles vão contar, se eles não vão contar e como eles vão conduzir a criança de forma, não é, dentro de todas as idades, o caminho da evolução dessa criança. Então, isso já tem que ser algo que já tem que estar bem claro para os pais, porque o primeiro sinal de trauma já precisaria ser conduzido. Às vezes acontece da mãe biológica também ter uma média relação com a criança. Como se administrar isso também? Então, tudo isso vai ter que ter, de fato, uma maturidade emocional de todos, não é? E uma naturalidade. O que eu penso aí muito mais é a naturalidade. Está correto. Essa aqui é a mamãe da barriga, eu sou a mamãe do coração, papai está aqui, né? Natural, a criança é natural, nós adultos não somos. A criança, ela é. O que a gente vai ensinando para a criança com naturalidade, ela vai aceitando e vai trabalhando de uma forma tranquila. Eu peguei um ganchinho aí quando você falou, você é o papai e tal. Como é que deve ser o posicionamento do pai adotivo numa hora dessa? Em relação à mãe biológica, você está falando? Em relação a tudo. Olha, eu vejo muita diferença entre o pai e a mãe. Em termos de consciência, eu acho que o pai, quando ele é presente,
quando ele é verdadeiramente um guardião dos filhos, ele é um nutridor dos filhos, ele na realidade é uma mãe, né? Perfeito. Então não tem essa diferença. Perfeito. É uma mãe. Então o casal precisa ser unido, ter uma unicidade de consciência, unicidade de valores, de propósito, sabe? E não é só para filhos adotivos, filhos biológicos mesmo. É muito difícil ver casal que não se dá bem, que discutem problemas na frente das crianças. Isso causa, assim, uma divisão na educação e na formação da personalidade da criança, porque ela vê a mãe com uma opinião, o pai com a outra. Uma vez ela se identifica com o pai, uma hora ela se identifica com a mãe. Então ela sabe exatamente aonde ela vai correr, na hora que ela quer algo para si. Então ela fala, bom, aqui eu vou atrás da minha mãe, aqui eu vou atrás do meu pai. Então, quer seja adotivo ou não, é necessário que pai e mãe, casal, se entendam em relação à educação. A mesma coisa que eu acho que valeria a pena perguntar é o seguinte, nós todos humanos temos um nível de insegurança, uns maiores, outros menores, você como psicóloga sabe disso. A mãe do coração não se sente ameaçada pela mãe da barriga? Eu acho que depende da história da adoção. Porque na maioria dos casos, a mãe adotiva, ela não tem muito referencial e geralmente procuram afastar, não é? Porque Sim. Quando a mãe biológica, ela perde, né, o seu direito sobre a criança, naturalmente ela já não sabe mais. Então, depende da história. Então, vamos pensar. De repente, essa mãe aparece do nada e vem atrás da criança, mas ela já perdeu o direito dela. É difícil depois ela recuperar. Mas eu penso também que essa mãe adotiva, ela precisa se reconhecer. E reconhecer que se ela teve essa bênção de adotar essa criança nasceu com o endereço certo. E esse endereço certo é a casa dessa mãe. Correto. Porque nada está errado, não é, na vida. Existe uma força maior conduzindo. Seguramente. Então, esse endereço certo está aí. Filhos adotivos são os mais certos, porque os filhos são sempre para nós, né? Claro. Então, o adotivo também é. Claro. Me ocorreu uma coisa, eu me lembro que esse amigo meu, que é do nosso ramo aqui, ele é um diretor de televisão, quando adotou a menininha, ele preparou os filhos para a chegada da irmãzinha. Tá certíssimo. É assim, Sem dúvida, tem que ser. E se for tudo natural e tiver o tempo para as crianças irem, né, trabalhando junto, preparando o enxoval, preparando a chegada da criança. Foi assim. A criança é muito assim. Pura nesse sentido, né? Ela recebe a criança e é meu irmão, não é minha irmã. As crianças não têm esses questionamentos de valores, né? Não tem isso. Para eles é tudo... Também acho. Querida, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu gosto muito de você. Eu também gosto de estar aqui. Obrigado, meu amor, mais vezes. Essa é a terapeuta comportamental que, embora tenha vindo aqui tão pouquinho, mas é a Rami Arani, que é nossa parceira, quando o assunto é terapia comportamental. Obrigado por ter vindo, adorei teu azul marinho, nada básico. Muito e essa obrigada. Casa é sua para quando você quiser, viu, meu amor? E eu estou, assim, à disposição. Obrigado. Na semana que vem nós vamos trazer aqui um problema que é muito complicado, aquela depressão pós-parto. Bastante. E eu conheci coisas pavorosas, eu conheci a psicose puerperal. Nossa, querendo matar filho, aquela coisa, enfim. Na próxima vai ser isso. Obrigado, meu amor. Muito obrigada. Um beijo grande para você. Para você também. Muito bem.